Pessoal, bom dia, graça e paz. Vamos começar, ou continuar o nosso estudo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Hoje nós estamos no capítulo 17. Atos, capítulo 17. Nós vamos continuar na viagem missionária de Paulo e Silas. Atos 17. Vamos orar primeiro? Amém. Deus, nós queremos ser gratos por essa manhã na tua casa. Continuamos a pedir a orientação do teu Santo Espírito para que tudo aconteça conforme a tua vontade. Ilumina, venha repreender o mal e nos ensinar de acordo com a tua palavra. Nós queremos entregar tudo nas tuas mãos, no nome precioso de Jesus, amém e amém. Ok, Atos, capítulo 17, viagem missionária com Paulo e Silas. Versículo 1. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram, e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasson, e não os achando, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasson recolheu, e todos esses procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Tá bom até aí. A gente percebe que os embates continuam, né? Contra essa obra missionária de propagar o Evangelho e testemunhar a ressurreição de Cristo. Sempre tem objeções, sempre tem barreiras, né? Sempre aparecem as oposições. O versículo 1, ele inicia dizendo que passando por Anfípolis e Apolônia, né? Aí você vê a apresentação das cidades, porque é obra missionária, então eles vão de cidade em cidade. E diz que chegaram a Tessalônica. Aí você tem na Bíblia, né, uma carta aos Tessalonicenses, então você já imagina, né, por que existe essa carta, porque uma igreja vai ser estabelecida aí. Chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Vocês perceberam que no estudo passado, em Filipe, eles tiveram que se reunir à beira das margens de um rio, porque não tinha sinagoga, não é isso? Mas aqui em Tessalônica havia uma sinagoga de judeus e eles estão se reunindo lá, né? Essa cidade possui uma sinagoga, por isso eles preferem como estratégia procurar os judeus que já são uma classe mais intelectualizada, já conhece mais as coisas, então é mais eficiente você começar o desafio por essas classes que conhecem mais a palavra, porque eles são influentes, eles são mestres, e quando você consegue chegar com o Evangelho nessas classes, fica muito mais fácil de você atingir as outras camadas, ok? Isso é fácil de entender, né? O versículo 2 diz que Paulo, como tinha por costume, então está aí o costume, né? Estrategicamente Paulo entendia que era melhor ir para a sinagoga. Ele foi ter com eles e por 3 sábados ele disputou com eles sobre as Escrituras. Essa disputa aqui não é nada assim, não é nenhuma briga, né? Não é nenhuma contenda, não. A disputa é um debate bíblico, teológico, civilizado. Então Paulo está na sinagoga tentando explicar as Escrituras aqui para os judeus,
e ao mesmo tempo os judeus estão rebatendo. Então é uma discussão saudável, não é nada de briga não, tá certo? Porque não dá para também, se ele fosse lá para poder brigar, ele não seria nem recebido na sinagoga. Então ele está fazendo um embate saudável, teológico, bíblico, sobre as escrituras, e isso é muito saudável para os mestres, eles gostam de ouvir. Por isso que você vê que o Nicodemos, quando ele procura Jesus, ele está interessado. Ele foi ter de noite com Jesus, porque o cara é inteligente, ele falou, eu quero entender, né? Por que isso? Quero entender como é que você faz tantas coisas, sinais que você está fazendo, isso só pode vir de Deus, eu quero compreender. Isso deveria acontecer com toda pessoa, pelo menos que tem uma posição de conhecimento. Toda pessoa que tem uma posição de conhecimento, ela deveria ir por esse caminho, de tentar entender as coisas. Quem combate logo de imediato é gente que não é muito inteligente. Você não pode combater diretamente coisas que você deveria examinar, né? Igual Gamaliel falou, olha, se essa obra não for de Deus, ela vai acabar, mas se ela continuar, é porque é de Deus. O cara inteligente. Então, assim que deve ser. Quanto mais a gente acha que tem conhecimento, mais a gente tem que tomar cuidado com aquilo que está diante da gente. Examina, porque você pode cometer um erro aí de abrir mão de algo muito grande que Deus pode estar querendo te dar. Então, geralmente as pessoas elas ficam lutando contra coisas novas. Tudo que é novo, a pessoa, não, minha doutrina é essa, eu nasci assim, eu não quero saber. Não é por aí. Você não precisa ter medo, você tem que ter força e coragem para entrar e força e coragem para sair na mesma velocidade. Não é verdade? Então, não tenham medo de examinar. Não estou falando para fazer consenso com ninguém, ficar aí se aliançando, mas examina. É bom para a gente aprender, até para ver onde estão os erros, né? Onde estão os erros. Eu já, quando eu comecei a minha vida cristã, logo no início, eu recebi muita gente na minha casa. Mas por curiosidade, era um tempo, hoje eu não recebo mais, que não é necessário. Mas eu já ouvi, eu já fiz curso de adventista. Não estou dizendo que você tem que fazer. Se você não souber examinar as coisas, reter o que é bom, então é melhor você deixar a sua porta fechada. Quando a Bíblia nos ensina que a gente deve experimentar as coisas, reter o que é bom, o que está sendo dito ali? O que é reter o que é bom? As informações, elas estão na vida. Porque a gente pensa que Deus limitou a gente às escrituras e falou assim, vocês vão ficar assim igual, né? Aqueles animal que fica com aquela dizer assim, não, Deus vai examinar as escrituras, mas você pode comparar. Paulo falou, você saber qual o poder de Deus, o divino poder dele, basta você observar as coisas que foram criadas. Faz comparação, né? Você vai olhar as coisas, você vai ver os eventos que estão acontecendo comparados com a Bíblia, você vai chegar à conclusão que a Bíblia ela é realmente real. Então a gente tem que ter a capacidade de, porque as riquezas do conhecimento, elas estão na vida. Deu para entender isso? A riqueza do conhecimento está na vida. Por isso você tem que pegar as coisas e peneirar e ver o que é bom, senão você vai ficar uma pessoa incompetente. Você tem que fazer comparações. Comparação, lembra dessa palavra, não esquece. Olhar para as escrituras, olhar para a vida, olhar para os exemplos, olhar para os acontecimentos. E se você achar que você vai comprar uma Bíblia e vai ficar o cara mais sábio do mundo, você não vai conseguir, não. Você tem que ser capaz de observar o mundo, as coisas, examinar. Tem muita coisa boa nas pessoas. Tem muitas coisas boas, né? Nas outras religiões também tem coisas boas. Não quer dizer que você tem que fazer parte dela. Mas a gente vê que cada religião nos ensina uma coisa. Percebe? Cada religião nos ensina uma coisa. Você pode aprender muito sobre filantropia com quem? Com os espíritas. Aí o pessoal que já é bem assim, já vai falar assim, espírito. Não estou falando que você tem que mexer com o espírita. Mas se você quiser saber sobre amor ao próximo, né? Amor ao próximo, você vai ter que às vezes ouvir, sentar do lado de um espírito ali. Eu estou falando do kardecista, né?
é isso, eles gostam disso, são filantrópicos, eles gostam de ajudar as pessoas, né? Coisa que muita gente não faz. Aí quando você é meio assim, com a mente fechada, você fala, Deus que me livre, o demônio vai me pegar. Mas você tem que ter algo de você, em você que tem que pegar nos outros. O maior não é o que está em nós. A mulher do fluxo de sangue, os discípulos ficaram com medo dela contaminar Jesus. Por isso que eles retiveram ela, que ela tinha fluxo de sangue, e ele era um rabi. Se ela tocasse nele, dentro da lei judaica, ele ficaria contaminado. Aí ela falou, se eu colocar a mão nas vestes dele, eu serei curado. O que ele falou? Ele falou, para tudo que eu senti que de mim saiu virtude. Então saiu dele para ela. Então o maior não está na gente. Se você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, o que tem de você tem que sair para os outros, não é o que das pessoas vai sair para você. Você tem que ser muito competente para isso. Né? Tem que saber entrar na universidade aí e influenciar os seus coleguinhas de universidade. Tem que fazer eles conhecerem o Deus que você serve. Okay? Se você tiver que trafegar no meio de gente do mundo, os caras são drogados, Deus está te colocando ali para quê? Para você ajudar a mudar a vida deles. Para você influenciar as pessoas. Por isso você está lá. Por que eu estou rodeado de gente assim, pastor? É porque Deus colocou você lá às vezes para poder mudar a história deles. Certo? Então, voltando ao assunto, muita coisa a gente pode aprender com as pessoas, a gente aprende com os idosos, a gente aprende com os empresários, a gente aprende com os católicos, não é? A gente aprende com os testemunhos de Jeová, talvez sobre perseverança, né, fidelidade à causa, comprometimento. A gente aprende talvez com os umbandistas sobre fidelidade também, né? Enquanto você não vem na igreja no domingo, eles vão na sexta-feira no centro espírita bater tambor lá. Eles estão lá, você não vai. Você não vai na sua igreja, mas ele vai lá no que ele acredita. Então, fé é isso, é você lutar por aquilo que você acredita. Né? E ainda volto a afirmar que o povo evangélico tem muita coisa que precisa aprender sobre fidelidade, perseverança. Qualquer instituição satanista, né? Se você for, a doutrina deles é ali, está errada, mas eles seguem, são comprometidos, eles dão a vida por aquilo, né? Ou não? Vocês acham que não? Os terroristas lá do Oriente Médio, o que é aquilo, pastor? É maldade? Não, aquilo é fé. Não é maldade. Mas o senhor está... Não, é fé, ué. Os caras estão jogando bomba, o cara entra dentro de um avião, lança numa torre, por quê? Porque eles são maus? Não, porque eles têm fé. Fé no que eles acreditam naquilo, eles são criados naquilo, isso é fé. Você tem fé. Então, o cara para entrar no avião, entregar a vida dele, né? Sacrificar a vida dele, por algo que ele acredita, isso é fé, ou não? Aí dá para a gente fechar os olhos aí, e falar, esse monte de gente morrendo, pastor, no Oriente Médio, é maldade. Cara, eles estão defendendo a fé deles. Eles acreditam naquilo. Só que nós somos um povo que não morre por nada, né? Entendeu? Então nós temos muito que aprender com um monte de gente. Todas as religiões têm algo para nos ensinar, as pessoas têm algo para nos ensinar, as coisas, os erros das pessoas, os acertos e por aí vai. O mundo é um campo cheio de tesouros. Por isso, você experimenta, vê, peneira, retém o que é bom. Agora fica aqui só olhando para um lado, você vai ver onde você vai parar. Deu para entender isso? Mas se você não concordar, você pode falar também, não tem problema não. Entendeu? Então Paulo começa aqui a evangelização pelos judeus, eu falei, né? E ele está discutindo aqui no sábado com os judeus de maneira civilizada, teologicamente. No versículo 3, olha o que diz: expondo e demonstrando, olha que legal, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Então a ênfase de Paulo aqui e os demais discípulos é isso, dizer que Jesus morreu e ressuscitou, e Jesus é Deus, ok? Ele continua dizendo, esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo, certo? É o Cristo.
Ele é o Messias que vocês tanto dizem que vai chegar. Então é ele. Certo? Então ele está lutando aqui com o conhecimento dele para provar para os judeus, e não é fácil, né, provar para um judeu isso. Aí precisa do Paulo mesmo para fazer isso aqui. Tentando, mostrando, demonstrando, expondo. E a gente revê o propósito missionário dos discípulos, que continua sendo de testemunhar a ressurreição. Então nunca vamos parar de falar sobre isso. Lembra disso? O seu propósito, o nosso propósito é o quê? Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso propósito? Como igreja, vir no culto de domingo, pastor, cantar um louvor, 2, 3, 4, ouvir uma mensagem. Esse é o nosso propósito. Qual é o nosso propósito, pastor? A gente tem que comprar cesta básica para as pessoas. Não é esse o nosso propósito. Você pode até fazer. Pode fazer, não tem problema não. Faz parte, está embutido. Qual o propósito da igreja, pastor? A gente fazer conferência. Fazer conferência e dar oportunidade para as pessoas, cada um pregar um pouco, né? Fazer um tererê, aquele negócio todo, sair todo mundo dando glória a Deus. O nosso propósito é esse, pastor. É esse o nosso propósito. Qual é o propósito da igreja? A gente fazer show? É esse o propósito? Qual é o propósito da igreja? O propósito da igreja é testemunhar Jesus Cristo, a ressurreição, provando lá que o túmulo está vazio. E aí o que a gente vai fazer para isso? Para provar que Jesus é Deus e que Jesus morreu e ressuscitou. A ressurreição é algo real, é a prova de que nós estamos aqui, é a ressurreição. Como que nós vamos fazer isso? Aí você vai fazer do jeito que você quiser. Você vai plantar bananeira, você vai, não sei, vai pintar a camisa colorida para poder provar isso. Aí vem as estratégias de ministérios, cada um vai fazer do seu jeito. Se você acha que você tem que ir para a praça com o microfone, você vai. Se você acha que você deve lá no seu trabalho começar a mostrar que você é servo de Deus, a ponto das pessoas terem curiosidade de conhecer qual é o seu mundo, né? Não sei, você vai fazer o que você quiser, mas você vai ser testemunha, pregando aqui em cima e também vivendo, trabalhando na empresa, estudando na faculdade. Você tem aquela luz lá andando na universidade, na escola, no seu trabalho, uma luz que as pessoas vão olhar e vão falar assim: esse negócio é interessante, esse cara, esse cara, essa mulher é diferente, né? Aí vai despertar a curiosidade e quando perguntar você vai falar, né? Então cria a oportunidade, senta do lado, fala de Jesus, testemunha. Se você não puder fazer com as suas palavras, você faça com a sua vida, já está bom. Com a sua vida as pessoas vão olhar você, o jeito que você se veste, o jeito que você parou de beber, parou de fumar, parou de prostituir, né? O respeito que você tem pela sua esposa, pelo seu marido, a maneira como você se porta na empresa em relação às contendas que existem lá. É o seu diferencial que vai chamar a atenção das pessoas. Isso é testemunhar, né? O próprio Cristo disse para Deus: eu te glorifiquei enquanto fazendo a obra que tu me deste para fazer. Não foi isso que ele falou? Ele fez a obra, ele morreu, e a glorificação de Cristo a Deus foi feita na sua forma de morrer também, não na sua forma de viver só. Ele viveu glorificando e morreu glorificando. Como a gente não dá conta de morrer glorificando, pelo menos que a gente consiga glorificar Ele na nossa forma de viver. Tá certo? Dá para fazer isso? Então seja uma pessoa melhor, seja uma pessoa honesta, seja um cristão, seja fiel, seja um líder fiel, que dá exemplo, que está aqui mostrando, né, o que você pode fazer de melhor. Seja uma pessoa melhor. Seja uma pessoa melhor, produza frutos, tá? Deixa as pessoas virem os seus frutos aí. Cadê o que você produziu? Cadê os seus frutos? Cadê a melhoria? Cadê o testemunho? Então, assim, palavras é muito bom, mas vamos ver o fruto. Como eu falei com os meninos, você vê um pé de jabuticaba, ele pode ser torto, ele pode ser o que for. Se ele estiver dando jabuticaba para mim, está tudo certo. Está tudo certo. Dando jabuticaba, ele pode ser meio grosso, fino, de lado, folha aberta, folha fechada. Se estiver cheio de jabuticaba, eu estou feliz da vida. Isso que importa. Então nós temos que ser conhecidos pelos frutos. E não tem argumento contra fruto. Vai fazer o quê? Você está vendo o cara frutificando, você está vendo a mulher frutificando. Você vai fazer o quê?
É só você ser inteligente um pouquinho. Então, Nicodemos não disse para Jesus: ninguém pode fazer o que tu faz se não for da parte de Deus. Então, por favor, se você odeia alguém, se você odeia a irmã ou o irmão, respeita o fruto. Você tem que investigar que tem alguma coisa de Deus dentro dessa pessoa, ok? A pessoa está mudando, a pessoa está crescendo, está desenvolvendo. Então o problema é esse: a gente está aqui sem enxergar o que é certo. Então vamos produzir frutos, vamos glorificar Deus na nossa forma de viver. Combinado? Versículo 4: alguns deles creram. Aí, ó, deu certo. Os caras são difíceis, né? São argumentadores, são inteligentes, outros acham que são, mas ali Paulo está falando, está lutando teologicamente, e alguns deles creram. E ajuntaram-se com Paulo e Silas. A gente já tem aqui uma expansão. Essa igreja começou a crescer. E também uma grande multidão de gregos e religiosos. Olha que bacana, ó. Alguns deles creram, judeus. Nós temos uma quantidade de judeus. Nós temos aqui uma grande multidão de gregos que se converteram também. E não poucas mulheres principais, não poucas mulheres ricas. Então nós temos aqui uma igreja formada, uma igreja multicultural. Olha que bacana. Nós temos uma igreja formada de judeus, uma igreja formada de gregos, uma igreja formada de ricos, uma igreja formada de pobres, uma igreja mesclada. Não é legal isso? Então o texto aqui, o Lucas teve cuidado de falar que não poucas mulheres principais, não poucas mulheres, muitas mulheres ricas, empresárias, se converteram à palavra que Paulo estava dando. Tudo bem? Igreja é isso aí. É isso aí. Tem que ter linguagem para todo mundo, não só para um grupo, certo? Quando você começa a alcançar o respeito de todo tipo de gente, isso fica legal, porque você tem gente rica, gente pobre, gente mais ou menos, gente que sabe, gente que não sabe, gente que estudou, gente que não estudou. É assim que funciona, tá? Tudo bem? Seguindo o versículo 5, mas os judeus desobedientes, aí tem um grupo de judeus que vão ser oposição. Isso aí é tranquilo, faz parte, tá? Por mais que você faça certo, você pode ficar tranquilo que a oposição vai sempre aparecer na sua vida. Você tem que se acostumar com isso, que a oposição vai aparecer. Tudo bem? Pastor, mas a oposição está aparecendo porque eu estou fazendo errado? Não, porque você está fazendo certo. Né? Se fizer errado, fica tudo certo. Você continua fazendo errado. Então, um dos sinais de que você está indo para o caminho certo é a manifestação da oposição. Então, o diabo, ele dá informações muito úteis para você. Muito úteis. Então, ele vai te dar assim, você está lá fazendo uma coisa, aí você vai ter oposição igual os judeus aqui. Então, Deus está dizendo para você, Deus está usando o diabo para falar para você, Jaque, você está indo pelo caminho certo, para continuar. Entendeu? Quando não tem nada acontecendo, você vem ficar preocupado. Toda vez que você fizer algo relevante, algo significativo, isso tem que te levar a uma busca de entendimento a respeito do que você está fazendo, ok? Perseguições, sofrimento, isso pode estar escondendo um ministério muito relevante por trás. Então, por isso que não adianta a gente ficar reclamando das coisas, é melhor investigar por que as coisas acontecem. Nós temos aqui um grupo de judeus desobedientes, movidos de inveja. Olha que legal, inveja, né? Porque Paulo está ensinando coisas que vai contra o ensino deles, contra aquilo que eles acreditam. Tomaram consigo alguns homens perversos, foram lá no mercado, essa é a linguagem, em algumas traduções de vocês, que tem aquele monte de homem sem fazer nada, encostado na parede sem serviço. Aqui também tem isso, né? Os caras que ficam encostados assim, o texto vai dizer que são vadios, está escrito aí? Malandros, vadios, ficam encostados. Aí juntou aquela turma talvez ofereceu um litro de cachaça para eles, você, vamos lá tocar problema. Você só diz que fala mal do Paulo. Tá doideira isso, né? Mas quem é o Paulo? Não, você só fala assim que Paulo está fazendo coisa errada a eles, os discípulos. Só faz isso. Ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade. Juntou um monte de gente que não sabia nem qual é a causa, qual é o problema, começaram a alvoroçar a cidade. E entraram na casa de Jasson. Jasson, ele é um parente próximo de Paulo. Paulo está hospedado lá junto com os discípulos. Procuravam trazê-los para junto do povo. Então Paulo estava hospedado aí.
Você pode conferir em Romanos 16, versículo 21, que ele era um parente próximo de Paulo. Versículo 6, e não os achando, não encontraram, Paulo estava lá, nem os discípulos. Trouxeram, já que não tem ninguém, vem você mesmo. Pegaram o dono da casa, o Jasson, e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade. Esse magistrado aqui é como se fosse o magistrado, é o STF que tem lá, o Supremo Tribunal Federal. Levaram para os magistrados, né? A cidade clamando e dizendo: esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Isso é ótimo, essa notícia. Enquanto eles estão falando, dando uma informação importante, esses que alvoroçaram o mundo, ou seja, já havia uma fama dos apóstolos que estavam espalhando o evangelho pelo mundo todo. Isso já estava sendo falado pelo mundo todo. E aí ele dá uma informação meio esquisita, mas uma informação boa. Vamos traduzir, talvez dizer, está vendo? Esses que estão pregando o evangelho pelo mundo todo, o evangelho chegou até aqui. O que eles consideram alvoroço é o evangelho. Isso significa que eles estão atingindo todas as camadas, em todos os lugares, toda parte da sociedade. Falei, rapaz, chegou aqui esse negócio. Entendeu? Legal, né? O evangelho em pouco tempo estava sendo espalhado pelo mundo inteiro. E eles eram famosos por isso. Os discípulos eram famosos por espalharem esse evangelho novo. Porque tinha o evangelho de Roma, né? Tinha o evangelho também da Grécia, pregado pelos filósofos. Depois nós vamos falar sobre isso. Versículo 7, os quais, eles estão dizendo, os quais Jasson recolheu, ou seja, Jasson colocou eles na casa deles. Esses que estão pregando pelo mundo aí, esses que estão alvoroçando o mundo, o Jasson, ele recolheu esse povo lá, aceitou na casa deles. Por isso que o Jasson está diante dos magistrados agora, vai ter que responder por isso. E todos esses procedem contra os decretos de César. Aí pegou pesado. Aí já mexeu com o imperador já fica assim, né? Peraí, quero saber que negócio é, quem é que está se levantando contra mim? Nós já falamos sobre isso. Dizendo que há outro rei, Jesus. Aí o César não vai gostar disso, por causa da supremacia de Roma pelo mundo todo. César não vai gostar dessa conversa que existe um rei além dele, né? E aí ele quer saber, que história é essa? Tem algum rei, né, além de mim? Ou seja, a pregação deles estava fazendo frente ao reinado de César. É o que a gente sabe, Jesus é o verdadeiro rei, né? Quando a gente compara Roma, império, né? A gente fala de império, os 4 impérios mundiais que houve no mundo. Na verdade, os impérios mundiais, é uma coisa teórica dizer assim, os impérios dominaram o mundo, né? Mas os impérios, teve regiões que o império não conseguiu dominar. Por exemplo, o Japão na época feudal não foi dominado pelos impérios. Então teve vários lugares no mundo que não foram dominados. Teoricamente a gente diz, império que dominou o mundo. Então, igual Alexandre o Grande, ele dominou muita coisa, mas teve regiões que ele não conseguiu entrar, entendeu? Teve alguns povos que foram resistentes, mas teoricamente, como dominou muita coisa, Japão, essas regiões do Oriente, era um negócio complicado, né? E é até hoje. Mas aqui a gente tem os impérios. Roma, por exemplo, ele dominou assim o mundo, mas teve lugares que não conseguiu entrar, tá? Isso é da história, tá bom? E o Império Romano, eu já disse isso para vocês, foi o império mais forte que já existiu, tanto é que foi o último, né? O último império que dominou tudo, formado de pernas de ferro, né? A Bíblia fala na escatologia, 2 pernas de ferro, que foi fundada por Rômulo e Remo, 2 irmãos gêmeos. Já viram isso na história? Que foi amamentado por uma loba, por isso que Roma tinha 2 pernas de ferro. Então o Império Romano, ele é uma tipologia do Império das Trevas, certo? É uma analogia, ou um tipo de Império das Trevas. Por isso que você vai perceber a organização do Império Romano, certo? A organização do Império Romano tipifica a organização do Império das Trevas. Por isso que você vai ver César numa posição, Herodes numa posição, Pilatos na outra posição, escalonado assim as autoridades, muito perfeito, Senado, tudo organizadinho, né? Julgamento, magistrado, percebeu isso aqui? Assim é o Império das Trevas. Por isso que a Bíblia diz que o reino
da luz, ele é desorganizado em relação ao império das trevas, certo? Ou seja, se a gente for comparar hoje, é lógico, né, as organizações que estão servindo a Satanás são muito mais organizadas que as igrejas. Entenderam isso? São muito mais fiéis, são muito mais organizados, são muito mais unidos. O poder de unidade. Onde é que está o poder desse povo? Na unidade deles, na organização deles. Por isso que eles são poderosos. Por isso que eles crescem tanto. Né? Você vê aquela seita do Reverendo Moon, vocês acompanharam na época? Aquela seita cresceu no mundo todo. O que é isso? Organização, unidade, fidelidade. Certo? E isso faz crescer, igual a Torre de Babel. Tudo que for organizado, cresce. Tudo que for feito a partir da unidade, cresce. Por isso que o crime é organizado. Não é organizado? Mais organizado que o governo. Então, nós temos que aprender muito sobre organização. Como eu disse para vocês, uma das formas da gente combater o império das trevas é a gente falar sobre ordem, sobre organização. Começar a falar sobre organização. Valores de ordem. Por isso que Deus é um Deus de ordem. O Império Romano, ele é a tipologia do Império das Trevas, por isso que você vai ver Império Romano, Reino de Deus. Estranho, né? Império Romano, Reino de Deus. Império das Trevas. Quando fala de trevas, fala império. Quando fala de Deus, fala de reino. Diferente. Tá? E aí você tem, na verdade, uma guerra de poderes. Quando Jesus vem na terra, ele estabelece uma guerra de poderes. É o reino de Deus contra o império das trevas. É o reino de Cristo lutando contra o império romano. Certo? Roma pregava um evangelho. A palavra evangelho é uma palavra que pode ser usada de outras formas. Evangelho é propagar um tipo de verdade. Evangelho é isso, um tipo de verdade. Se eu disser aqui, Renato é isso, começa a divulgar na cidade, esse é um evangelho. Quando você propaga um tipo de realidade, um tipo de verdade que você acredita, você está propagando o evangelho. Qual era o evangelho da época que era pregado em Roma? O evangelho de Roma. Porque César, na visão deles, era Deus. Os faraós também não eram considerados deuses. Certo? Havia toda uma pregação para isso, para confirmar para as pessoas que Faraó era um Deus, era uma divindade. Da mesma forma, César era uma divindade. Para eles. E isso tinha que ser propagado. Roma é tudo. A minha Roma. Era como se fosse um Deus para eles. Isso era propagado. Propagado pelo mundo todo. Roma é tudo. Lutamos por Roma, pela bandeira de Roma. Certo? Então era como se fosse uma entidade. E na verdade. E aí Jesus vem na terra para estabelecer uma guerra contra esse império de Satanás. Certo? E é uma guerra de poderes. Ele está lutando ali contra poderes. Aí você vê Paulo falando, os discípulos falando, o evangelho de Jesus Cristo. Vocês vão conhecer o evangelho de Cristo. Quando ele falou o evangelho de Cristo, está dizendo que existe outro evangelho. Entenderam? Então ele está dizendo, eu quero pregar contra Roma. Eu quero pregar contra o que Roma está dizendo. Essa é a guerra espiritual. Entendido? Então nós estamos aqui, existe um confronto, né, entre reinos. Por que reino de Jesus e império das trevas? Considerando que império, a gente vê que império é mais, parece que a abrangência é maior, não é império? A abrangência é maior de império para reino. A gente tinha, por exemplo, o imperador César, certo? É um César. E nós tínhamos ali o rei Herodes. Não é assim? Rei Herodes estava abaixo de César. Pilatos estava abaixo de Herodes. Então você percebe o império e o rei embaixo, e o governador. Nós temos César, imperador, rei Herodes, Pilatos. Lembra disso? E aí, por que de Jesus é reino e das trevas é império?
dos alunos antigos da escola bíblica sabem por quê. Império, ele na sua maioria, é formado por usurpação. Você pega e toma o poder. Você chega, mata o cara e toma. Por isso que você vê que Napoleão se tornou imperador. Napoleão Bonaparte, Alexandre o Grande, imperador. Alexandre o Grande chegou a ser imperador até no Egito. Ele ficou apaixonado e virou faraó. Ele virou faraó por um tempo, né? Ele gostou da cultura. Ele ficou apaixonado pela cultura e foi idolatrado como um deus. Por quê? Porque o reino ele é passado legalmente. Certo? O Dudu é rei, a filha dele passa a ser a princesa, depois vira rainha, entendeu? Entende? É por direito. Reino é por direito. Império não. Império pode ser tomado por usurpação. Você mata o cara e toma o poder dele. Por isso que o império é das trevas e o reino é de Deus. Deu para entender ou não? Tudo bem, sigamos. Versículo, é só uma observação. Versículo 8 e 9. Alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram essas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason. Essa palavra satisfação aqui, essa tradução bíblica aqui, ela insiste em desafiar a gente, né? Essa satisfação aqui é fiança. Está vendo? Poderia ter colocado fiança para ajudar a gente. Então, tendo recebido a fiança de Jason, provavelmente o Jason pagou uma fiança para sair da prisão, para ser liberado. Você viu como que o império é organizado aqui? Eles são muito organizados. E o Império Romano ele está dizendo o seguinte, pagou a fiança, vai sair, é tudo dentro de aspectos legais. Então entenda isso. Roma, aspectos legais. Satanás, aspectos legais. Ele sempre vai trabalhar na sua brecha. Ok? Ele sempre vai trabalhar no seu erro. Quando você quebrou a lei, ele entra. Se você guarda a lei, ele não tem como acessar. Então, como é que você lida com o mundo espiritual das trevas? Aspectos legais. Se o diabo entrou, porque ele tem uma brecha. Que você deu direito para ele. Ele tem um documento na mão e está explorando a sua vida. Por isso você fala, pastor, por que minha vida está dando errado? Porque o diabo tem algum direito. E a gente vai ter que descobrir o que é. Aí você tem que ter um bom advogado. Jesus, o justo advogado, para poder descobrir qual é o direito que Satanás tem para poder atacar a sua vida. Mas eu não lembro. Não sei, tem que ser investigado. Por que ele tem? Ele só vai parar de perseguir você, atacar você, ter acesso à sua vida quando você descobrir a causa. Aí na lei você fecha. A Bíblia não diz que aquele que confessa o pecado, né, reconhece o pecado e deixa, alcança misericórdia. Não é isso? Essa é uma maneira de fechar a brecha. A segunda maneira de fechar a brecha é perdão. Perdão fecha a brecha. Você perdoou a pessoa, ou você pediu perdão, o que o diabo pode fazer? Não vai fazer mais nada. Você vai desarticular ele todinho. Ele não tem direito. Quando você pede perdão a uma pessoa pelo erro que você cometeu, Deus bota a mão no peito do diabo. Fala, aqui você não vai passar mais. Deu para entender? Então não adianta você chorar, não adianta você espernear, você ficar, eu vou orar para quebrar esse muro. Você pode orar para você ter entendimento, para Deus te iluminar. É melhor você orar e pedir Deus iluminação, Deus me dá iluminação, me entender o que está acontecendo, do que você querer derrubar um muro e ficar falando, não, ele vai ficar em pé, já você tem direito. A Bíblia diz que o diabo ele vai diante do trono de Deus para nos acusar, de dia e de noite. Como é que acusa? Com prova. Com prova, você fez errado. Deus faz o quê? Nada. Deus faz nada, vai ficar parado. Porque Deus é um justo juiz. Vocês estão achando que Deus vai quebrar princípio espiritual para favorecer alguém? Vocês acham? Vocês acreditam nisso? Deus não quebra, ele é justo juiz. Deus poderia ter destruído Satanás. Pode, a qualquer momento. Por que não destrói? Por causa de um princípio de lei. Tem livre-arbítrio? Ele não deu livre-arbítrio? Você vai fazer um monte de coisa errada aí que você quer fazer. É livre-arbítrio, é um direito que você tem. Deus não vai colocar um muro na sua frente, aqui, livre-arbítrio. O Satanás conhece a lei mais do que a gente.
E ele é o promotor de acusação. Ele é o acusador, ele vai dizer, você errou, cara. Você errou. Lembra lá, nós fizemos lá no sítio, lá com Jó. Vocês estudaram isso. Ele chega diante de Deus e fala, mas... então o Jó te serve porque o Jó é bonzinho, né? É fiel a você, é assim que você... Deus falou, não, pode fazer o que você quiser, só não toca nele. E o diabo só tocou nas brechas. Não podia tocar em mais nada. Na vida dele, não podia tocar. Tocou nos filhos, porque tinha legalidade com os filhos, ele apoiava os filhos na legalidade, ficava oferecendo sacrifício para os filhos para amenizar, tentar comprar Deus com sacrifício. Então a legalidade dele era essa. Vocês vão perceber, as terras do Jó, ele usava as terras, todo o benefício dele para oferecer sacrifício, então ele misturava os bens materiais dele nessa legalidade de favorecer os filhos, que os filhos dele eram desviados. Então, onde foi tocado? Nos bens e nos filhos. Agora, no corpo dele você não toca, porque ele, pessoalmente, ele era íntegro. Entendeu? Ou vocês acham que o diabo pode fazer as coisas à revelia? Não vai fazer. A revelia não. Então, por que Daniel, ninguém tocava em Daniel? Por que não tocava, né? Por que juntou aquele monte de líder lá, querendo pegar Daniel em alguma coisa? O que o texto diz? Ele era fiel na lei do seu Deus. Então não vai fazer nada, não tem como fazer. Vai fazer o quê? Não tem como fazer. Mesma coisa é o mundo espiritual. Você pode sapatear do jeito que você quiser. Enquanto você não achar onde é que está a brecha da lei e fechar essa brecha, o diabo vai continuar te atormentando. O que Deus vai fazer? Nada. Nada. Diante de um bom advogado de acusação, o juiz não faz nada. Não é isso? Nada. O juiz não faz nada, vai ficar assim, ó. Olha para o lado. Ele só pode bater o martelo dentro do aspecto legal. E Deus é justo juiz. Agora, se você tem consciência de que está tudo certo, não temas. O que você não sabe pode ser mapeado espiritualmente, para descobrir o que tem lá atrás. Foi meu pai que me ofereceu como lá no centro de Umbanda quando eu era pequeno. Então nós temos um aspecto legal aí, porque o pai é autoridade. Se o pai pega um bebê e consagra no centro de macumba, então você já está debaixo de maldição. Mas pai pode fazer? Pode, ele é autoridade. Pai e mãe é autoridade. Aí quer dizer, tem que tirar seu nome lá de dentro do centro de macumba, senão você não sai. Se não for no sangue de Jesus, você não sai de lá não. Só o sangue de Jesus que liga o mundo espiritual com o mundo físico. Vai ficar. É um tal de crente ficar, não sei o quê. Pede sabedoria, pede iluminação, para Deus mostrar onde é que está o problema. Onde é que está o problema, Senhor? Onde é que eu errei? Eu lembro quando eu me converti, logo que eu me converti, eu fiquei muito empolgado, né? Peguei aquele monte de disco meu que eu tinha, né? Quebrei tudo aquele monte de disco. Esse cliente fica apaixonado, né? Quebrei aquele monte de disco meu e tal. E aí, eu me converti. Aí, depois de um tempo, eu comecei a sentir que as coisas não estavam do jeito bom. Tinha um ranço dentro de mim aquilo, né? Orava e tal. Aí Deus me mostrou que eu comprava muito brinquedo para o meu filho pequenininho. Eu comprava um monte de miniatura. No meio dessas miniaturas, tinha bichos, tinha gnomos, tinha, sabe, espíritos da floresta. Aí Deus me mostrou, tira tudo isso aí. Eu fui tirando. Eram os deuses que estavam lá dentro. E fui eliminando aquele trem, lá de casa. Tudo que tinha porta para demônio. É igual você coloca um filme lá, de terror. Você bota o demônio, né, a morte do demônio, né? Tem esses filmes, né? Qual tipo de demônio que vai entrar na sua casa? Qual espírito vai entrar na sua casa? Você abre uma tela, exorcista. Cara, isso é complicado, traz problema mesmo. A gente fica assim, fica curioso para saber, né? Você fica curioso para ver, mas tem uma implicação espiritual dentro daquilo. É uma porta, você abriu voluntariamente para a sua casa, certo? Então, você bota lá no seu consultório a santa lá, essa santa. Aí você fala, não, pastor, é só uma estátua. Estátua? Por trás dessa estátua tem um demônio. Pode ter certeza. Idolatria legaliza demônio.
Aí tem lá. Você fica aí com esse negócio, não, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, temos que orar mais para Deus mostrar o que está acontecendo dentro de casa. Pode ter um Baal debaixo do tapete na sua casa. Ora a Deus, Deus ilumina, me mostra. O que tem nessa casa? Né? Casas que vocês mudam para as casas e não consagra a casa foi feito um ritual, ou foi alguém assassinado. Se uma casa tem alguém que foi assassinado, tem um espírito de morte lá dentro, gente. Onde foi derramado sangue, tem espírito de morte naquela casa. Vai ficar gente com depressão, doente, vai morrer gente. Não vai parar, você não tem como derramar sangue sem fazer pacto. Então, dentro de uma casa que teve um assassinato, isso tem que ser redimido. O cara entra numa empresa, eu comprei essa empresa, comprei esse escritório. O que foi feito aqui? Não sei, esse terreno aqui da igreja, se não fosse consagrado, o que foi feito aqui? Foi derramado sangue aqui? Foi cometido algum assassinato aqui? Não sei, você tem que limpar a área. Você mudou para uma casa, você mudou para uma empresa, consagrar territórios, demônios têm espíritos territoriais, eles vão dominar. Tudo isso é infiltração. Aí você fica lá, por que aconteceu isso comigo? É melhor você orar e falar, Senhor, me dá iluminação, me mostra, me dá iluminação, Senhor, me dá iluminação. Para isso tem que servir o seu jejum, a sua oração, a sua devocional. Iluminação. Iluminação. Certo? Lâmpada para os meus pés. Aí nós falamos de iluminação. E essa é a obra do Espírito Santo. Obra de iluminação. O Espírito Santo, ele clareia. Ele nos guiará em toda a verdade. Toda a verdade vai guiar, vai mostrar, você vai sentir, isso aqui não presta, isso aqui não presta. Enquanto você ficar na superficialidade, você vai ficar refém de Satanás. O diabo é legalista, entenderam isso? E aí nós vimos que o Jasson pagou lá a fiança e soltaram ele. Ok. Viu como que o império tem que respeitar a legalidade? Deu para entender? Por que ele pagou a fiança e saiu? Porque o Império Romano não está interessado em ficar prendendo o cara por picuinha, porque está chateado. Não tem. Se ele pagou a fiança, ele sai. Certo? O que Paulo questionou? Vocês me prenderam sem o devido processo legal. Eu não passei por julgamento. E os caras viram e falaram, não, vamos soltar, vai embora. Processo legal. Vocês conseguiram associar o que eu estou falando? Legalidade. O diabo é legalista. E se você tiver ilegalidade, ele vai atrás de você. Ele vai atrás de você, vai explorar tudo que tem na sua vida. E Deus vai ficar parado. Então é isso que eu queria te falar. Porque Deus não pode negar a si mesmo. Deus não pode ser injusto. Senão o diabo vai dizer, você é injusto, né? Deus não é injusto, Deus é justo. Ele é o justo juiz. Versículo 10, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus, seguindo a mesma prática de pregar na sinagoga. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Então, lá em Bereia, está dizendo que os crentes, já vou falar crente bereano, os crentes de Bereia, o texto está dizendo que eles foram mais nobres do que os crentes de Tessalônica. Por quê? Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Recebia a palavra, examinava. Recebia a palavra, examinava. Por isso que eles eram nobres, mais nobres do que a igreja de Tessalônica. Por isso que a gente brinca e fala que você tem que ser crente bereano, né? Por quê? Porque tem que examinar. Tem que examinar. Tudo que se fala, examina. Agora, não conversa fiado sem ter examinado, não, tá? Por favor. Porque falar é fácil, né? Tem que examinar. Cada dia eles examinavam as escrituras. Ser bereano é conferir na palavra o que está sendo pregado, tá bom? Versículo 12, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, não poucos homens, aí mais conversões. E eles examinavam, ouviam e examinavam as escrituras, comparavam, né? Você pode pegar o que você quiser, pega outros livros aí,
e ver se o que está sendo dito por Jesus aqui, se isso bate, vai, com certeza. Você vai ver que vai ter tudo a ver, que a Bíblia é infalível, né? Versículo 13, mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, lá, e excitaram as multidões. Não para, gente, é trabalho do diabo. Então os judeus eram uma oposição incansável. Satanás é uma oposição incansável, ele não vai parar, não vai parar, para hoje, amanhã continua de novo. Versículo 14, no mesmo instante os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Por que ficaram? Para consolidar o que havia sido ensinado sobre Jesus naquele lugar. Então nós temos aqui estrategicamente Silas e Timóteo ficando no local para fortalecer o ensino. Versículo 15, e os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, aí pegou, né? Atenas é terra de idólatra, é terra de vários deuses, os deuses atenienses, né? Deuses do Olimpo, né? O que você acha? Grécia. E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, Paulo falou, vem cá, sai daí, vem para cá. Por que vocês acham? O que Paulo pediu para o Silas e o Timóteo virem rápido para Atenas? Paulo, ele não se manifestou até a chegada de Silas e Timóteo. Por que vocês acham? Por causa de? Fala alto, gente. Não é testemunho, é a guerra espiritual que vai enfrentar. Por causa do nível da oposição que ele vai enfrentar, ele é estratégico, ele vai buscar a unidade dos outros caras, espiritualmente. Cordão de 3 dobras é mais forte, gente, do que sozinho. O que é melhor, você entrar com 2, ou 1? 3 ou 1? Paulo não é bobo, não. O texto está mostrando o seguinte, Paulo entendeu a esfera espiritual de oposição muito maior que havia em Atenas, por causa da idolatria, muitos ídolos na cidade, e aí, onde tem ídolo, tem oposição espiritual ferrenha, pode esperar. Colatina é um exemplo disso. Colatina é um ídolo em cima de uma montanha. O que vocês acham que tem ali por trás daquilo? Bairros com nome de santo. Isso aqui não é terra para amador, não, né? É terra para amador? Vocês que conhecem o Evangelho em Colatina? Uma cidade antiga, né? Uma cidade numa posição geográfica tão importante, né? Banhada por um rio. As civilizações que eram banhadas por rio eram as mais próximas que existiam na antiguidade. Toda civilização, como você vai ver, igual a que você tem em Tessalônica, tudo lugar banhado por águas, eram próximas. O Egito se tornou próximo por causa do rio Nilo. Então, quando você tem águas numa cidade, isso significa que essa cidade foi chamada para ser próspera. Entende o que eu estou falando? Ou não? Então nós temos um rio que corta o meio da cidade. Essa cidade, Colatina, é para ser a cidade mais poderosa do estado, até mais que Vitória. E a cidade que tem igrejas pequenas. Você vai ali em Guandu, tem igreja maior do que aqui. Embaixo do Guandu. Embaixo do Guandu você tem igreja que é maior do que as igrejas daqui. Como é que pode isso? Mais São Francisco tem igreja maior do que Colatina. O que Colatina é hoje? Colatina é uma terra esquisita, logística horrível, topografia ruim, trânsito horrível, cidade quente, cidade suja, cidade mapeada por prostíbulos nas entradas e saídas de motéis e prostíbulos, nome de santos em vários bairros da cidade, cidade imunda, todo lugar que você vai, prefeitura nenhuma dá conta dessa cidade, tudo é problema.
E aí as igrejas, um monte de pastor cheio de problema, né? Caídos, um monte, quando não está caído está envolvido com política. Colatina. Por quê? Nós temos uma regência de idolatria muito poderosa. Bairros que são católicos assim, extremos, mas na Vila Lenira, catolicismo domina. Maria das Graças, é assim. Cada canto tem. Nós temos de um lado lá um mosteiro, né? Na montanha. A Bíblia chama esses lugares de trono de Satanás, que ficam no alto, para poder fazer regência na cidade inteira. Você tem um ídolo de um lado, um mosteiro do outro. É trono de Satanás, de onde ele rege a cidade. Cidade moral, extremamente moral a cidade de Colatina. Imoral. É o Cristo mesmo que está falando. É a cidade extremamente imoral, regida por idolatria. Idolatria, idolatria, idolatria. Aí vocês precisam ser inteligentes para entender o papel da nossa igreja aqui. Vocês acham que uma igreja vai poder crescer sem guerra dentro dessa cidade? Vocês acham? Vocês acham que a igreja metodista renovada vai continuar ou está crescendo assim sem guerra? Então o importante é que cada um de vocês assumisse o papel de vocês, não como membros, como soldados. Eu acho. Cada um de vocês deveria assumir o papel de vocês, porque o que está acontecendo na nossa igreja, isso vai, ou já está, né, legitimando a oposição espiritual muito forte. Agora é tal negócio, né? Então, ao invés de criticar o pastor de vocês, eu acho que vocês deveriam orar por ele. O que vocês acham? Se vocês fossem inteligentes, se vocês forem inteligentes, não façam isso. Ao invés de questionar, jogar pedra, eu acho que deveria orar pelos pastores. É só uma dica. Porque se esse negócio afundar, vocês vão afundar tudo junto. Pode ter certeza. Certo? Então é só usar a inteligência um pouquinho. Talvez você veja uma cultura pobre, né, que não entende essas coisas. É só ser mais inteligente. Uma igreja que coloca 30 pessoas como membro no domingo, batiza 16 pessoas numa cidade dessa. Eu acho que tem alguma coisa acontecendo no mundo espiritual, certo? Então, Atenas era mais ou menos assim. Mais ou menos assim. É uma cidade extremamente idólatra, dominada pela idolatria, com seus deuses pagãos. Paulo, o que mostra aqui é que Paulo está aguardando a chegada dos demais apóstolos, antes de começar o embate espiritual contra a idolatria local. Versículo 17, de sorte que disputavam na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Mas era uma guerra. Está dentro da sinagoga, oposição. Agora, oposição maligna dos demônios. Os embates estão sendo feitos, e Paulo e os discípulos estão lutando teologicamente, provando as escrituras, espiritualmente também. Versículo 18, e aí vem, alguns dos filósofos, nossa, a filosofia, a turma do coach, vai entrar aqui agora. Eu acho, eu percebo, eu entendo, a minha experiência sua não serve para nada. Sabia? Experiência pessoal nossa só serve para nós. Se você achar que a sua experiência vai ajudar alguém, está enganado. O mundo espiritual não funciona assim. Às vezes você vê lá na Bíblia Jesus molhando lá o cuspido no barro e passando no olho do cara. Aquilo é um contexto específico. Não é prática espiritual, não é princípio espiritual, certo? Então, experiências pessoais não servem para nada. É pessoal. Você não pode dizer assim, pastor, que o Espírito Santo me acordou de madrugada. O Espírito Santo acorda todo mundo de madrugada. Não. Acordou você. Entende? Nós vamos amadurecer quando nisso? Vai demorar? Mas o Espírito Santo de vez em quando ele faz assim, por você. Mas não é prática, não é princípio espiritual. Então a sua experiência não serve para nada aqui em cima.
Pode até dar uma citação assim, mas não serve. Ah, porque eu. Esquece esse negócio de eu. Por favor. Pastor, líder, a gente começa a falar é porque eu fiz isso. Como base para as pessoas aprenderem alguma coisa, não serve para nada. O que muda a vida das pessoas é a Bíblia. Tem que contar a Bíblia. Eu não, minha experiência. Eu tive várias experiências com Deus, no meu chamado, mas não dá para mim poder botar essa experiência como base de regra para vocês. Não vale. Porque quando você não tem Bíblia, você fica inventando moda. Isso é um problema das pessoas. Porque não tem Bíblia, inventa moda, fica contando história. Então não tem essa. A experiência de vocês não muda a natureza espiritual de ninguém, nem a minha. Certo? Então prega a Bíblia. Usa a Bíblia para falar. Usa a Bíblia para dizer. Tira da Bíblia as coisas. Se não consegue, senta no banco e fica quieto. Aprende. Simples assim. Não é isso? A gente tem que fazer. Não era um tal de... Quando eu vejo o cara falando na internet, começa a contar, não, porque o Espírito Santo se move assim. Como? Não, porque ele de madrugada, ele fala assim comigo, ele faz assim comigo. Isso é experiência pessoal sua. Não tem nada a ver. Mas o princípio é um só. É o que a gente precisa aprender. Certo? Então, precisamos colocar nossa cabeça no lugar. Tudo é filosofia, né? Coisa de... não sei o quê. Vou mudar a sua vida. Você vai pegar um Match-7. Isso virou isso. Infelizmente virou isso. Nós estamos chegando, o espírito da Grécia voltou. O espírito da Grécia, ele veio para o nosso tempo de forma imoral, trazendo toda a sensualidade da Grécia, dos deuses gregos, né, todo mundo quer ser Apolo hoje, não é isso? Todo mundo quer ser Apolo. O deus grego, musculoso, tudo isso aí, todo mundo quer ser Apolo. Não estou contra nada disso não, acho que tem que fazer exercício e cuidar da saúde. Mas a maioria das pessoas não estão cuidando da saúde, estão cuidando da estética. O pessoal está buscando estética. Essa forçação da estética é o espírito da Grécia. Não tinha o espírito o príncipe da Pérsia? Tem o espírito da Grécia na Bíblia. Digita depois lá no Google, espírito da Grécia, vocês vão ver. Que traz imoralidade, traz filosofia, esses pensamentos assim. Então essa onda de movimento de gente que quer mudar as pessoas em 3 dias, pagando uma palestra, isso é tudo espírito da Grécia. É só você entender isso. Que não muda nada, só ganha dinheiro. Os filósofos ficavam nas praças dizendo, eu acho que isso, eu acho que assim, filosofia, Grécia, pensamentos desvinculados do Evangelho. Aí Paulo vai fazer um embate com esses caras. Não é o que vocês acham, é o que está escrito. Não é o que vocês pensam, é o que está escrito. Não é a sua experiência, é o que está escrito. Nós precisamos ter um conhecimento mais consolidado em cima da Bíblia, ok? Então, aqui aparecem alguns dos filósofos epicureus. Os epicureus, você pode dizer epicúreo, você que sabe. É uma escola materialista de filósofos ateus que ensinavam que o prazer era o fim principal da existência humana. O cara diz, o importante é se sentir bem. O negócio é se sentir bem. Então, eles defendiam essa filosofia. A gente está se sentindo bem, tudo que faz é como se fosse o hedonismo, a idolatria do prazer. Tudo que dá satisfação é porque esse é o caminho. Essa é a defesa deles. Aí aparece também outro grupo, que são os estoicos. São aqueles que não se deixam levar por crenças e paixões. Esses são os que inibem o sentimento. Eles são racionais demais. É o contrário, a oposição. Negócio de emoção, nada disso. Então, é um extremo de um lado do outro. E aí o Paulo vai chegar aqui diante desses caras. É grupo filosófico em defesa. Um em defesa do prazer, um contra a satisfação e contra o prazer. E contendiam com Paulo. Mas só que Paulo E uns diziam o que quer dizer esse paroleiro, chamaram Paulo de tagarela. Paulo mandando ver na Bíblia lá, dando um show, e eles se encheram de razão. Esse paroleiro aí está falando o que esse tagarela aí? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos.
porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. Esse povo tinha uma força muito grande, porque eles ficavam, era cultural ficar nas praças da Grécia, grupos de filósofos, o cara ficava aqui, juntava aquela multidão em volta, o cara ficava falando um monte de coisa. Os pensamentos, eu acho que aquilo muito trem, né? E aí toda praça que você via tinha um filósofo, era muito comum na Grécia você ficar ouvindo essas coisas diferentes. O cara ficava assim olhando, o cara falou um negócio diferente aqui. Então era muito comum essa cultura. E ali ficava propagando um monte de coisa. Certo? Aí aculturando o povo naquele entendimento. E é contra isso que Paulo vai lutar. É a guerra cultural. É uma das guerras mais inteligentes que existe hoje. Que Satanás está lutando contra a igreja na guerra cultural. Ele está pegando, mudando a mente dos jovens inteligentes de faculdades. Se você vê o jovem indo para as faculdades, acreditando em coisa errada, homossexualismo, banheiro tem que ser igual para todo mundo. Então, esse negócio está vindo tudo das universidades. Né? Aprendendo a fumar maconha pela primeira vez, participar da balada lá na casa do aluno e tal. Isso aí é muito comum nas universidades. Eles estão tentando doutrinar os nossos filhos, tá? Fica ligado com isso. E aí eles não estão cheios de Deus, eles vão para lá como cordeiro. É isso que está acontecendo. Cheios de conversa, né? Tentando contradizer, tentando construir uma cultura totalmente contra a Bíblia. Totalmente contra a Bíblia. As pessoas estão dependendo de pessoas agora, de mentores filosóficos, do que da Bíblia, de Deus. Aí você fala, o cara é meu mentor. Quem é seu mentor? É o fulano lá que dá o curso e tal. Como assim? O mentor nosso é Jesus Cristo. É sobre isso que Paulo vai falar. Paulo vai falar. Eles chegaram num ponto tão forte, esse marketing de ensino filosófico tão forte, que eles começaram a perder terreno, eles começaram a entrar pela Bíblia agora. Usando textos bíblicos, se dizendo que são cristãos, para poder ensinar filosofia de uma cultura pobre. Aí, a maioria dos caras que estão trabalhando com essas áreas aí, eles estão agora enfiando o evangelho no meio. Fala de Jesus. Porque senão eles não vão continuar. Entenderam isso? Guerra cultural, gente. O diabo está destruindo as mentes das pessoas. É cultural, é a cultura sendo mudada. As igrejas aceitando tudo, a gente aceita tudo, tudo é relativo, marxismo e por aí vai. Não tem nada a ver, você não tem nada a ver, você não tem nada a ver, não tem nada a ver, né? E aí vai virando uma geração enfraquecida, não tem nada a ver. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, se a gente não tiver um nível de inteligência boa dentro da igreja, a igreja vai perecer. Porque o diabo ele é muito esperto, ele bota gente inteligente para poder ficar no meio assim, contradizendo as verdades de Deus. Aí você precisa desses meninos aí, estão estudando aí. Vocês têm que assumir posição de guerra, gente. Por favor, vocês conhecem as coisas. Que é por isso que Paulo está aqui no papel de um poliglota inteligente, criado na cultura, doutrina judaica, e tem raiz mesmo de conhecimento com Gamaliel. Ele vai enfrentar esses caras. Duas classes filosóficas eram totalmente hostis ao evangelho, por isso que chamaram Paulo de paroleiro, tagarela. Versículo 19, e tomando, levaram ao Areópago. O que é Areópago? Um tribunal de Atenas, para ser julgado, né? O Supremo Tribunal lá. Dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Isso que é bom, porque o filósofo, ele gosta de coisas novas. Ele gosta de ficar sabendo de coisas novas. Tudo que é novo, ele gosta de ficar investigando, assim, né? Então, ele gosta de pensar, por que você faz isso, por que você não faz aquilo, por que isso é assim, tal. E aqui, nesse gancho que Paulo vai entrar. Levaram Paulo para lá, e eles querem saber que doutrina é essa que tu falas. Versículo 20, pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Isso é muito importante, que aquela multidão curiosa pela filosofia agora vai ficar curiosa pelo evangelho. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Quer saber? Então essa aqui é uma grande oportunidade para pregar o evangelho. Versículo 21, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Perceberam? Eles adoravam ver coisas, todo mundo que falava eles acreditavam.
Todo mundo, já viu aquela pessoa que ouve todo mundo? Todo mundo que você fala, ouve. Você conta uma mentira que o cara ouve, conta outra mentira o cara ouve. É igual gente que segue um monte de pregador ao mesmo tempo. É pregador de todo tipo. Aí você ouve um trem, o cara fala um trem, outro fala outro. Aí você fica doido, né? Não é? Essa é a doideira. Ou uma coisa ou outra, porque muda as coisas. E esse povo era assim. Paulo vai entrar nessa brecha deles para ensinar uma verdade agora. Já que estão abertos, vamos lá. Os gregos eram muito abertos a tudo que era novo. Por isso que era costume ouvir os filósofos expressando alguns pensamentos nas praças públicas. Versículo 22. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Ele já chegou assim: vocês são muito supersticiosos. Já quebrou eles no meio. Ou é como se você chamasse o pessoal: vocês são muito religiosos, tá? Vocês são muito... vocês são supersticiosos, vocês acreditam em tudo, vocês têm que aprender as coisas. Paulo vai falar no meio dos filósofos. Presta atenção. É porque ele observou a cidade, ele mapeou, ele disse: eu tenho observado, em tudo vos vejo um tanto supersticioso. Ele mapeou a cidade toda, ele percebeu nas praças aquele monte de gente supersticiosa, né? Aí ou você, se você é uma pessoa inteligente, ou você dá uma verdade, ou você dá uma mentira. Hoje você tem um monte de gente que está com fome de alguma coisa. E se você vai contar mentira na igreja, você vai contar a verdade. Paulo vai dar uma verdade para eles agora. Versículo 23. Porque passando eu, Paulo disse, e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Paulo falou, eu percebi no meio de vários santuários, ali tinha o nome dos deuses, mas tinha um altar lá, estava escrito ao Deus desconhecido. Paulo está percebendo o seguinte: vocês têm uma fome de uma coisa que vocês não sabem o que é. Vocês têm fome de alguma coisa que vocês não sabem o que é. Por isso vocês constroem um altar a um Deus desconhecido. Ao mesmo tempo, o que acontecia? Os atenienses, eles tinham tanto medo de não agradar os deuses, que eles faziam altares para todos os deuses, e faziam um de estepe, de reserva, tipo assim, se faltar algum, está aqui, esse aqui. Entendeu? Tanto medo que eles tinham. E Paulo percebeu isso. Ele falou: justamente esse aí que vocês não estão sabendo. De forma subjetiva, vocês acabaram identificando um Deus que vocês não conhecem, mas que vocês precisam. Ou seja, a alma de vocês clama por um Deus que vocês não conhecem, Ele, mas que vocês precisam. Entenderam isso? Então ele está dizendo: eu vi um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Ele foi nessa brecha. Entendeu? Na brecha do vazio deles, da ânsia deles por um Deus de verdade, um Deus que não estava ali, mas que eles estavam venerando, ele falou: é nessa brecha que eu vou entrar. É você pegar o cara com depressão, ele fala: eu estou com um vazio existencial. Você fala: é do tamanho de Deus, você precisa de Deus. Entende? E vocês entenderam isso até agora? Versículo 24, o Deus que fez o mundo, aí, nossa, ele abre, né? Aí ele vai abrir o leque assim. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, eu imagino Paulo falando isso, né? Sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Nossa, isso aquele monte de ídolo, aquele monte de gente, aquela multidão. Paulo fala assim: tudo isso que vocês estão fazendo aqui, o Deus de verdade, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Essa é a nova realidade, né? Paulo está citando as escrituras, Isaías 66, versículo 12, Bíblia, gente. Ele está usando as escrituras contra a filosofia, contra os pensamentos soltos. Ele está usando algo sólido, ele está usando a Bíblia, está dizendo: eu vou usar a Bíblia, eu não vou usar a minha experiência, eu não vou usar pensamento. É a Bíblia contra pensamentos, entende? E aí vai, versículo 25, ele diz: nem tão pouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Tá? Citando 1 Crônicas, capítulo 29, 14. O discurso do homem de Deus, da mulher de Deus, é a Bíblia, não é pensamento secular. Ok? Versículo 26, ele disse: de um só sangue fez toda a geração dos homens. Aí os atenienses estão assim, todo mundo assim, desesperado, né? Para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados, os limites da sua habitação. Está citando Levítico 17, versículo 11. Ele só precisa da Bíblia.
Ele não precisa de mais nada. Versículo 27, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Que pregação, né? Versículo 28, aí esse texto, eu amo esse texto aqui, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Ele fez uma citação de um poema de um tal de Arato, que era compatriota grego do apóstolo Paulo. Ele fez uma citação de um poeta que dizia que nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Então é isso, ele está dizendo, toda a existência está em Deus, não existe vida fora de Deus. Certo? Exatamente, isso é tremendo, porque se nele nós nos movemos, nós vivemos, existimos, então onde é que você vive? Você só vive em Deus. Se você não vive em Deus, você não existe, você é uma ameba. Ele fala, não tem como ter vida fora de Deus. Não tem, nem animal está desconectado de Deus. Nada, a natureza está toda conectada em Deus. Toda, só por isso que a natureza existe, por isso que as plantas crescem, por isso que os animais vivem, os pássaros voam, porque estão ligados a Deus. Versículo 29, sendo nós, pois a geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata. Gente, vocês não podem reduzir Deus a ouro e prata, ele está dizendo. Ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Isso é legal, porque ele está explicando para aquele povo o porquê das coisas, com inteligência. O pessoal, é verdade, isso aí. Não podemos reduzir um Deus a pedra, a escultura esculpida. Aqui ele está denunciando a idolatria. Ele está mexendo no ninho de vespa ali, ó. E é coragem demais, viu? Dentro de Atenas, versículo 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, vocês são ignorantes, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Aqui Paulo dá um ultimato para eles, chamando-os a uma decisão. Versículo 31, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E aí ele fortaleceu a decisão deles aqui, falando sobre o final dos tempos, do julgamento final, mas ele falou antes sobre o arrependimento, que poderia jogar toda a ignorância deles no mar do esquecimento. Bom, é uma boa proposta. Se eu tenho um Deus que vai me salvar e que vai perdoar todos os meus pecados, por que não, né? Versículo 32, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, isso é normal, e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Está vendo? Ele tem ciência de que ele vai falar para um grupo vai aceitar, outro grupo vai ser oposição. E eles querem ouvir mais, eles querem ir na próxima pregação dele. Versículo 33, e assim Paulo saiu do meio deles, todavia chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher, o nome Dâmaris, e com eles outros. Percebeu? Cada lugar que ele vai agregando gente, vai convertendo. Ele não está preocupado, ele está preocupado em plantar a semente, e aqueles que abrem o coração estão se convertendo através do Evangelho. Perceberam que Atos dos Apóstolos, ele trata exclusivamente do testemunho da ressurreição? O poder da igreja está nisso, testemunhar a ressurreição. Amém? Entenderam hoje a maratona nossa em cima desse capítulo? Amém. Fiquem à vontade, quem quer fazer algum comentário. Cansaram? Aprender tem custo, né? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Então eu proponho encerramento, já que vocês não querem fazer pergunta. Oremos para encerrar. Pai Santo, querido, te louvamos. Obrigado por mais um capítulo que nós trilhamos da Tua Palavra. Que Teu Espírito nos sustente na Tua Palavra. Que a nossa vida seja iluminada com a Tua verdade. Que não sejamos reféns da mentira ou da heresia. E que o nosso foco seja somente a Cristo e não a pessoas.
Nós te agradecemos por esse dia, por essa oportunidade, e nos dê um dia de paz, um dia de bênção, um dia de preparação, para que logo mais à noite possamos cultuá-lo em espírito e em verdade, dando a Ti o louvor que o Senhor merece. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém.